Alô, a paz do Senhor. Hoje eu quero falar convosco a respeito do propósito da transfiguração. Vamos começar a nossa leitura no livro de João, capítulo 1, versículo 21. A Bíblia diz o seguinte: E perguntaram-lhe: Então, quem és? És tu Elias? E ele disse: Não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: Não. Por que os judeus perguntaram se João Batista era Elias ou o profeta? Quando eles dizem aqui o profeta, estavam se a referir ao profeta que Moisés disse. Moisés profetizou dizendo que Deus levantará um profeta como a mim. Então, os judeus acreditavam que antes da vinda de Jesus Cristo, esse tal profeta viria primeiro. Também acreditavam que Elias havia de vir também. É por isso que eles fizeram essas duas perguntas: és tu o Elias ou o profeta? Eles não sabiam que o tal profeta que Moisés profetizou era Cristo. Eles não sabiam que Moisés estava se referindo a Cristo. É por isso que eles faziam essa distinção: és tu o profeta ou és tu Elias? No capítulo 7 ainda de João, no versículo 40, a Bíblia diz assim: Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. E no versículo 41 diz: outros diziam: este é o Cristo. Vejam só que eles distinguiam Cristo do tal profeta que Moisés havia profetizado a respeito. Eles não entendiam que o profeta que Moisés profetizou se tratava de Jesus Cristo, se tratava do Messias. Eles não sabiam disso. É por essa razão aqui nós estamos a ver mais uma prova textual de que eles faziam distinção entre o profeta e Cristo. É por isso que alguns aqui diziam que este é o profeta e outros diziam este é o Cristo. E outros ainda diziam: vem pois o Cristo da Galileia. Agora vamos para o capítulo 8 de Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 27. A Bíblia diz o seguinte: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. No versículo 29, diz assim: E ele lhes disse: Mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Pedro disse que ele era Cristo, mas Jesus disse que não foi carne e sangue que o havia revelado. Pedro não tinha essa plena convicção. O Espírito Santo tomou naquele momento e fez com que ele falasse que ele era o Cristo. Mas nós vamos ver que Pedro não estava convicto disso. Não estava convicto disso. No capítulo 9, versículo 2, diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro ou lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E versículo 4 diz assim: E apareceram-lhe Elias e Moisés, e falavam com ele. Versículo 9: E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso, no versículo 10 diz, eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo ressuscitar dos mortos? Quer dizer que eles nem sequer entendiam também o que Jesus queria dar-lhes a entender quando lhes falava a respeito da ressurreição dentre os mortos. Talvez eles pensavam que estava falando em parábolas, já que Jesus falava tanto em parábolas, então eles não conseguiam entender que de fato Jesus estava a se referir a si mesmo e estava a dar um sentido literal às suas palavras, que ele de fato havia de morrer e ressuscitar. Então, no versículo 11 diz o seguinte: interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Então, na transfiguração, eles viram Moisés e Elias. Então, Jesus mostrou aí que ele não era Elias, que ele não era um dos profetas, que ele não era nenhuma das personagens que os escribas, os fariseus, diziam que havia de vir antes do Messias começar o seu ministério.
Então, este é um dos propósitos da transfiguração. Existem outros propósitos, mas este é um dos propósitos. É por essa razão que quando eles desceram do monte, mesmo Pedro, que havia dito que tu és o Cristo, ele fez parte da equipe que perguntou: então por que os fariseus, os escribas dizem que Elias devia vir primeiro? Porque aí eles tiveram certeza que Jesus não era Elias. Jesus não era um dos profetas. Ele é o Messias. Então, este é o propósito da transfiguração. Que Deus possa ricamente abençoá-lo. Espero vê-lo no próximo vídeo. Até lá.